Boa noite! Vamos então dar sequência aos nossos estudos de quarta-feira. Como de praxe, né? Vamos fazer a nossa prece, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade, a Jesus, que permita aos bons espíritos nos intuir, limpar a nossa mente, encher o nosso coração de paz. Que a paz do Mestre permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Bom, continuando, né, estudando a mediunidade, no nosso estudo número 4, através do livro Consolador, do nosso querido Chico, vamos dar sequência ao nosso bate-papo. Então, a questão 388 desse livro nos faz a seguinte pergunta. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? Que coisa interessante, né? E ele nos responde: a especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de divulgação da verdade a realizar. Verdade? Há sempre uma faculdade mediúnica preponderante no ser. Ora, todos nós temos a nossa faculdade, cada qual na sua especialidade, né? E o desenvolvimento dessa faculdade, ou a educação dessa faculdade, como nós costumamos dizer, dá ao espírito imortal maiores resultados na tarefa de consolar e esclarecer. E daí surgem todas as casas espíritas no planeta todo, né? Os bons trabalhadores na área da psicofonia, da psicografia, os médios curadores, os médios intuitivos, cada qual, como diz o ditado, cada macaco no seu galho, né? Cada um formando o seu elozinho e formamos aquela grande corrente de auxílio para que possamos consolar e esclarecer. Então, essa especialização na pergunta que foi feita a Emmanuel, né, e que ele nos diz que é necessária a sua compreensão. Ou seja, ora, se eu sou um médium psicofônico, eu não vou querer falar, bom, eu sou psicofônico, mas eu queria tanto ver os espíritos, ser vidente. Eu vou ter que estudar, exercitar, educar. Talvez eu consiga, talvez não, nem sempre, porque nós temos uma meta pré-estabelecida pelo plano maior a cada embarque nesse bendito trabalho do reencarne, né? Mas vamos continuar para a gente entender melhor. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Essa pergunta aqui é muito boa. Porque a gente fala, poxa, a mediunidade pode ser retirada? O médium perdeu sua mediunidade? Como assim? Kardec já nos ensina, já nos explica no livro dos médiuns, né? Mas nesse nosso estudo aqui do Consolador, ficou mais esmiuçado esse quesito. Então vamos lá. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Lembra-se daquela passagem dos talentos? Da parábola dos talentos? Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor da seara, da verdade e do amor. Se esses talentos são multiplicados no bem, eles crescerão para Jesus sobre as bênçãos divinas, não é verdade? Se sofrem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Ora, temos o nosso livre-arbítrio? Temos. Podemos usá-lo a bel prazer? Nosso livre-arbítrio não é absoluto, ele é relativo. Desde que, a partir do momento que ele começa a desequilibrar a obra do Criador, com as nossas ações, ele tem um limite, né? Então, na nossa mediunidade, isso também é limitado. Que vejam bem, no exercício da tarefa mediúnica deve sempre existir na mente e nas atitudes do médium a lembrança da parábola dos talentos.
Rapidinho, quem se lembra? O Senhor saiu, deixou um talento, um do seus servos, 2 com outro, 3 com outro. Esse que recebeu mais foi lá, trabalhou, multiplicou, né? E quem recebeu 2 também foi lá, trabalhou, multiplicou, e quem recebeu 1 enterrou, porque tinha medo de perder aquele talento, porque o seu Senhor era muito bravo, era muito exigente, né? E quando o Senhor voltou, o que aconteceu? Parabéns ao que, né, recebeu 3, parabéns ao que recebeu 2. E para o primeiro ele disse, né, servo preguiçoso. Se sabe que eu sou exigente, por que não trabalhou para melhorar, duplicar o meu talento? Não é verdade? É a mesma coisa na mediunidade. É um talento nos dado pelo Senhor da vida, né? Para que a gente multiplique. Como que nós vamos multiplicar esse talento? Estudando, consolando, esclarecendo. Através do quê? Do Evangelho que Jesus nos deixou. Mas, infelizmente, ainda no nosso estágio de evolução, muitos ainda se perdem nesse caminho do uso da mediunidade. E lembrando que a mediunidade nada mais é do que a capacidade de se comunicar com o plano invisível. Lembra que o Chico falava, o telefone sempre toca de lá para cá, não daqui para lá, né? Então ele já nos dizia que a mediunidade se assemelha a um telefone. O médium nada mais é do que o telefone, o aparelho. E assim como no telefone as mensagens já existem. E quando o aparelho estraga, o que a gente faz com ele? A gente simplesmente vai lá e troca. Agora está baratinho, né? A gente vai e troca. Porque nós queremos o quê? Falar e receber. Ter um aparelho que funcione nas nossas mãos a hora que nós precisamos. O plano espiritual também. Eles precisam de um aparelho que funcione. E que funcione bem. Não é verdade? Se nós fazemos isso com o aparelho, né, aqui na parte material, o que os benfeitores fazem? Sempre havendo possibilidade da troca desse telefone por um modelo mais moderno ou, do outro lado da vida, de um médium mais evoluído, mais dedicado, mais responsável, mais cumpridor das suas obrigações, não é verdade? Que não usa a mediunidade para aguçar o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua vaidade, e tem muita gente fazendo isso, né? Tem muitos aí que estão usando da mediunidade para se promover. Como eu disse no nosso estudo passado, infelizmente tem casa que tem médium principal. Em pleno 2021, nós temos casas espíritas que têm o médium principal. Só o mentor da casa só se comunica por ele, só o que vem, a mensagem que vem por ele que é acatada. Infelizmente, está faltando um pouquinho de estudo para esses nossos irmãos, não é verdade? Vamos continuar? O médium, enquanto administrador de um talento que não é seu, lembra-se da parábola? O Senhor viajou e deixou o talento com os seus servos. Então o talento era do Senhor, não era do servo. Mesma coisa, a mediunidade não nos pertence, a mediunidade nos é emprestada por Deus quando embarcamos nesse escafandro de carne. Se não é meu, né, enquanto administrador, devemos ater-nos à responsabilidade de transmitir o teor da mensagem que nos foi passada. Somente isso. Com fidelidade do que nós recebemos, nós vamos passar. Não vamos acrescentar, mas tem um animismo. O animismo faz parte do trabalho quando bem estudado, quando bem orientado. Agora, quando usado, né, para outras finalidades, aí ele já tem um certo perigo, como vou dizer assim, para a gente ter que prestar um pouquinho mais atenção no uso do animismo. Quantos médios utilizam a possibilidade de acessar as verdades do astral para manipularem outras pessoas? Nós vemos constantemente isso nos trabalhos, nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, né? De pessoas, de histórias, de pessoas que vêm nos contar no atendimento fraterno, que passou por isso, passou por aquilo. Nós percebemos que, infelizmente, ela foi manipulada por outras criaturas que se utilizando da mediunidade ou para assustar, para tirar proveito, né?
para tentar um consolo rapidinho, né? Como diz rapidinho, certa feita nós temos um amigo querido que perdeu seu filho. Perdeu, entre aspas, né? Seu filho, o papai da vida chamou ele mais cedo, e muito jovem ainda. E esse meu amigo ficou num desespero, porque imaginamos um pai, uma mãe, quando desencarna um filho novinho ainda, sem. E outra, sem, não tinha doença, não tinha nada, assim, de uma hora para outra, foi papo. Bom, no outro dia, ou seja, foi feito o enterro num dia, no outro dia apareceu uma pessoa, né? Não convém a gente entrar em detalhes, com uma carta desse espírito que tinha desencarnado, dizendo para o papai e para a mamãe não se preocupar, que ele estava bem, que não sei o quê, papapi, papapau, papapi. Pelo pouco que nós estudamos a doutrina espírita, que ainda falta muito para a gente aprender, existe um período de perturbação. Existe um período em que a espiritualidade trabalha, a equipe de desenlace trabalha, para desatar os meandros, os cordão prateado, enfim. Não seria de bom grado, né, aceitarmos que algumas horas depois do enterro daquele corpo, aquele espírito já estivesse todo alegre, faceiro, passando mensagem para o papai e para a mamãe. Nós percebemos que tinha uma nítida intenção de consolo, mas, infelizmente, não estava se usando de bom senso nem coerência kardeciana, não é verdade? Quantos outros não há que se valem dela, da mediunidade, para obter bons resultados na vida material? E como tem! E como tem o tal do trabalho pago, né, que se usa da mediunidade, dizendo que é para comprar algumas coisas para os espíritos, como se os espíritos utilizassem de algo ainda da matéria. A não serem espíritos ainda também nessa faixa. Não vamos entrar em detalhes, né? Lembrando que o Senhor, que é onipotente e onipresente, dos atributos da divindade, quando nós estudamos, Deus é onipotente e onipresente, e que frequentemente pede conta dos talentos que entregou, e que a mediunidade com Jesus pode ser suspensa ou retirada, como já disse lá no livro dos médios, Kardec. Os imortais, desculpem, disse a Kardec, e nós já estudamos sobre isso, né? Ela pode ser suspensa ou retirada, ficando o medianeiro sujeito a ofertar comunicações de outros tarefeiros. Aí lembra de João que nós falamos lá no estudo passado? Perguntem as pedras, já responderão. Então, como tem centenas de milhares de milhões de espíritos, né, na psicosfera do planeta Terra, todos doidos para dar comunicação, o médium que tem a sua mediunidade suspensa ou retirada vai ficar sujeito a joguete dos espíritos equivocados. Infelizmente, né? Não há maior solidão do que a do médium que perde a companhia dos trabalhadores do bem, do seu mentor espiritual. Seu anjo de guarda não, seu anjo de guarda nunca vai abandoná-lo. Agora, seus mentores, aqueles que trabalham na sua mediunidade, com certeza vão buscar um aparelho mais moderno, mais evoluído, mais esclarecido, e que não brinque com o talento que o Senhor lhe emprestou, não é verdade? Olha essa pergunta aqui. É justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Ah, mas ainda existe esse tipo de coisa? Claro que existe. Tem ainda. A gente sabe de alguns casos, né? Eu me aborreci com a disciplina da casa que eu frequento, não concordo muito com a diretoria, com os dirigentes. Eu vou sair, vou abrir uma casa para mim trabalhar, uma casa para mim, uma casa espírita. Mas para que eu consiga participantes, eu vou ter que criar, né, alguns fenômenos aí, porque aí as pessoas acreditam e vão começar a frequentar a minha casa, a casa que eu fundei. Tem isso aqui em Dourados, tem muito, né? Qual que é a resposta de Emmanuel? Ele já começa respondendo com uma outra pergunta. Onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento, para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno? Né?
Aonde ele vai ter? Qual é a evolução dessa pessoa para fazer isso? Ninguém vale na Terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. E a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e o mérito de cada um de nós. Ora, acabamos de ver no slide passado, o Pai da Vida é onisciente e onipresente. Então ele conhece, ele sabe o que nós precisamos e qual é o nosso mérito. Se a gente for querer jogar, como se diz, jogar para o público, não vamos jogar o que nós somos. Infelizmente, não vamos ter o apoio ou a assistência dos bons espíritos nas nossas tentativas. Né? A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Né? Um fenômeno não edifica a fé sincera. Nós colocamos em negrito para a gente gravar bem. Um fenômeno não edifica a fé sincera. Qual é a fé sincera? Nós já estudamos na doutrina espírita. É aquela que encara a razão em qualquer época da humanidade. Ou seja, é a fé raciocinada. Somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal na meditação e no trabalho interior. Nós vamos conseguir essa fé sincera e raciocinada através do esforço pessoal, da nossa boa vontade, da meditação e o pior que a gente fala, né, brincando, é do trabalho interior, ou seja, despojarmos daquilo que, das crendices, das coisas da vida e voltarmos para Jesus. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade é Jesus. Quer eles acreditem, quer não precisa nós provocarmos fenômenos para converter ninguém. Um dia, né, como diz, nós estamos chegando hoje não, né? Nós estamos no mês de Cosme e Damião. Aí a gente escuta, mas vai ter balinha de Cosme e Damião. Tem gente que critica, outros não. Né? A nossa querida Umbanda, né, faz as suas oferendas de balinha para as crianças. Eu não acredito em bala de Cosme e Damião, eu não acredito nisso, não acredito. Não precisa acreditar. Amanhã depois nós vamos morrer, vamos desencarnar, todos vão desencarnar, vamos passar por lá de lá, vamos ver a verdade. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade é Jesus. Aí, olha, chegarmos lá, nós vamos ver. Não é ficar brigando agora, discutindo religião, discutindo, como se diz, rituais de religião, que nós vamos ser o servo que o Senhor espera que nós sejamos. Não vamos multiplicar o seu talento. De jeito nenhum, desculpe. Anteciparmos-nos à ação do Mestre não seria testemunho de confusão? Claro, nós não conseguimos como se antecipar a ação nossa aqui nesse estágio da vida. Imagine os desígnios do Mestre. Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade, imaturidade, infantilidade e por aí vai. Nós só vamos dar com a cara na porta. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Então, ora, vamos provocar um fenômeno para a gente poder angariar simpatizantes. A doutrina espírita, a mediunidade ficaria exposto a julgamentos de quem? Dos mais ignorantes, dos mais perversos, que não conheceram ainda, não entenderam ainda qual que é o trabalho de Jesus através do Evangelho, o que ele nos deixou, quais são as suas propostas. Vão se assemelhar àqueles fariseus da época do Cristo. Muitos que ali corriam atrás dos fenômenos de cura de Jesus e que foram beneficiados, inclusive, pelas curas, pela sua presença magnânima, foram os que aplaudiram na hora da crucificação. E quantos fariseus ainda temos hoje, né, que critica a religião A, a religião B, a religião C? Falta muito ainda para a gente entender, né? Olha que pergunta interessante.
Os irracionais possuem mediunidade? É uma coisa fantástica. A gente quer saber, será que o nosso gatinho, o nosso cachorrinho, que a gente cria com tanto carinho, tem mediunidade? Olha o que Emmanuel... Kardec já nos responde através dos imortais. Mas vamos lá ver o que Emmanuel nos diz. Olha, os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Ponto. Contudo, eles têm percepções psíquicas embrionárias. Por quê? Lembra que nós estudamos também sobre as mônadas, que lá saímos da mão do Criador, né? E passamos pelos reis em estado de evolução. Eles também estão nesse caminho evolutivo, né? Então, eles têm essas percepções psíquicas embrionárias. Vão desenvolver, lógico, né? No seu caminhar, condizente ao seu estado evolutivo, através das quais podem, vejam bem, não, podem indicar as entidades deliberadamente perturbadoras. Olha que coisa interessante. Com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Mas como que nós vamos entender isso? Vejam bem, o cachorro, por exemplo. Muitos falam, e tem muita coisa a ver, mesmo se formos estudar a fundo, o cachorro ele tem uma certa percepção audiovisual dessa outra dimensão em que vivem, dessa erraticidade, né, desse plano espiritual. O cavalo, os equinos também têm essa percepção. Nós tivemos, há muitos anos atrás, estávamos numa reunião de desobsessão, ia ter trabalho de reunião de desobsessão naquele dia, na nossa casa espírita, e tinha bastante gente no salão, e um cachorrinho veio acompanhando o seu dono, que ia fazer o tratamento, né? E a gente fazia faz até hoje, naquela palestra antes do evangelho, esclarecimento, antes de começarmos a reunião mediúnica propriamente dita. E essa senhora entrou, sentou no salão, e o cachorrinho dela conseguiu passar pelo portão lá também e entrou. Não demorou muito, esse cachorro entrou num desespero e começou a uivar dentro do salão. Assustou todo mundo, lógico, né? Os médios que já conheciam mais ou menos já não ficaram tão assustados, mas alguns ficaram ainda. Mas aí a nossa dirigente, na época, inclusive hoje está no plano espiritual, pediu para que tirasse o animalzinho dali, e a sua dona então se levantou e retirou o cachorro, deixou alguém cuidando e depois voltou para o tratamento. O que ele viu? Olha só. Podem indicar as entidades deliberadamente perturbadoras. Consequentemente, ele deve ter visto algum espírito que estava ali para ser tratado e que estava usando, ou seja, trabalhando nesse campo da obsessão. Cavalo, por vezes, eles empacam em determinado lugar, não quer passar por ali, mas não tem nada. O que aconteceu? Pode estar indicando entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores a essas entidades, para estabelecer perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Nós sabemos de casos de cavalo que derrubou o seu jockey, né, e voltou porque por ali ele não passava. Ele viu uma coisa que o perturbava, né? Então eles não têm mediunidade, mas aí ele ainda tem essa percepção psíquica embrionária. Os nossos animaizinhos domésticos também têm. Okay? Próxima pergunta. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais dispensando os estudos? Outra coisa que acontece muito nas casas espíritas. Não. Nós conhecemos pessoas que falam assim, vou estudar para quê? Chega lá o mentor que vai trabalhar mesmo, ele incorpora, entre aspas, né? E passa o que tem que passar e vai embora, fiz minha parte. Lendo engano, né? O que o Emmanuel nos responde? Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. Ou seja, os mentores não se metem no nosso dia a dia. Isso é uma tarefa nossa.
eles comparecem no dia da reunião do trabalho mediúnico, esperando encontrar ali um aparelho, né, afinado para juntos fazerem o trabalho de consolar e esclarecer. Né? O médium tem obrigação de estudar, e estudar muito. Porque se ele está aqui encarnado, é porque ele tem algo de passado a ser arrumado. Não está aqui porque ele é missionário, né? Ele tem obrigação de estudar muito e observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Lembra do telefone? Se começar a dar problema, troca, né? Os mentores, no dia do trabalho, se achar o seu aparelho desafinado, ele simplesmente troca. Né? Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Não pensem os senhores, não vamos nos enganar achando que o meu mentor espiritual, o meu guia espiritual, por ser um espírito de uma evolução maior do que a minha, ele vai me poupar desse sacrifício. De jeito nenhum. Não vai mesmo. Eles não compactuam com a nossa preguiça, com o nosso comodismo. Se entristecem e se afastam. Porque eles têm compromissos, têm responsabilidades, tem programação a ser cumprida. Se nós não queremos auxiliá-los, isso é um problema nosso. Né? Se um médium espera muito dos seus guias, porque nós esperamos, né, o mentor resolva, é lícito então que esses mentores também esperem muito esforço da nossa parte para que a gente possa, como se diz, dar a nossa cota de contribuição na parceria mediúnica, não é verdade? E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço. Sempre que possível, criar hábitos de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade. Aonde que nós vamos achar esse convívio? Nos livros sobre a égide de Jesus. Está cheio de material muito bom para estudar, mantermos essa sintonia com esses trabalhadores. Além do Evangelho, as obras complementares, as obras de Kardec, tem tanta obra espírita que traz coisas boas, tantas palestras. Com o advento da internet, então, ficou fácil. Eu não quero sair da minha casa, é muito longe, até ir no centro, até ir em tal lugar, tomar um passe, não sei o quê. Entra no YouTube, o que tem de palestras boas. Nosso querido Divaldo, Haroldo Dutra, o Rossandro, trazendo coisas fantásticas do mundo espiritual para o nosso deleite, para que a gente possa conviver nessa luminosidade dos instrutores da humanidade. Cabe a cada um de nós, e todos nós, com certeza. O Brasil, acho que é o país que mais tem celular conectado à internet. Num celular, em qualquer momento, a qualquer hora do dia, nós podemos acessar. É muito mais fácil de acessarmos Facebook, WhatsApp, do que acessarmos uma palestra, uma mensagem, né, bonita vinda do Evangelho. Então, temos que estudar, e muito. Para quê? Para sermos esse instrumento dócil que esses nossos amigos esperam para a nossa, como se diz, parceria, que essa nossa parceria seja vitoriosa, vamos pôr assim. Né? Que consigamos devolver aos talentos ao Senhor da vida multiplicados. Eu vim e já consegui me melhorar bastante, ou seja, eu dupliquei o talento que ele me forneceu através das minhas boas ações, do meu estudo, do trabalho na casa espírita, do auxílio às pessoas que me procuram. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. E tal qual, não é crítica, pelo amor de Deus, aquele filhão solteiro com 35, 40 anos que vive nas costas do pai. Né?
tem saúde, tem tudo, mas não quer estudar, não quer trabalhar, não quer nada, porque tem o papai e a mamãe ali para que ele se escora. Só que um dia o papai e a mamãe voltam para casa. E aí? E aí como é que fica a vida, né? É a mesma coisa. Esperar que só o guia, né, resolva, só o seu mentor faça, e você está ali só escorando, se torna um vício detestável. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se um médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Nós pegamos o exemplo daquele filho que escora no papai e na mamãe. Quando o papai e a mamãe faltar, o que ele vai fazer? O médium vai para as mistificações e extravagâncias, e ele, enquanto estiver bem a ser queimado, ele vai, a hora que acabar, possivelmente vai entrar na marginalidade, né? Porque nem família, né, muitas vezes não abraçam uma bucha dessa, né? Já sabe que é o preguiçoso e leviano, a vida toda sempre sugou, sempre escorou, dificilmente vai ter um amparo também dos familiares do lado de cada vida. A misericórdia divina sempre vai ampará-lo, né? Mas agora nós estamos falando de mediunidade, então, enquanto médiums, nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque seria a mediunidade considerada uma ferramenta de evolução se somente fosse tarefa do guia de se instruir e sublimar. Então, quem que está evoluindo? Se a mediunidade é uma ferramenta de evolução, evolui o mentor, evolui seu medianeiro. Se ela é considerada ferramenta de evolução, por que só o mentor tem que evoluir e o medianeiro não? Não tem essa... Lembra daquela estudo das asas? Para o pássaro voar, para o avião voar, tem que ter as duas asas, né? Se só uma bater, não vai. Não é verdade? É a mesma coisa.